Estamos iniciando mais uma live mecânica avançada com o nosso amigo Felipe. E aí, meu querido amigo? Prazer, Celso, tudo bem? Essa aqui é só uma apresentação informal, porque a gente vai se apresentar realmente a hora que for às 7h30 da noite. Tá? Mas vamos ver quem que tá aqui já na nossa live. Olha lá, ó. Vamos ver quem que tá chegando aqui. Ó. Já estamos com algumas pessoas. Juninho Carvalho, Edson, Thiago Catarina, Ceará. E aí vai. Paulo, Carlos, Edson. Boa noite, cheguei, boa noite. Gente, essa live vai ser muito legal porque hoje nós vamos aprender com esse cabra aqui, ó, um monte de informação sobre dentro da central da injeção eletrônica. Então você imagina o seguinte, se você quer mexer com injeção eletrônica e você ter uma noção de como é por dentro do cérebro, olha que coisa mais top que tem. Então hoje nós vamos judiar desse cabra aqui, ó, né? Eu vou pegar na orelha dele aqui para ele ensinar direitinho para nós como é que a gente vai conseguir ganhar mais dinheiro no nosso dia a dia, né, Felipe? É isso aí. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a parte da estrutura interna do módulo, né? Explicando um pouco ali como que é os componentes, o processo ali dos sinais que entram no módulo, que sai do módulo, a parte de alimentação, mostrando ali os principais componentes que a gente encontra nos módulos, né? E também passando algumas coisas ali dos defeitos mais recorrentes também que acontecem nos módulos de um modo geral. Show de bola, show de bola. Aí tá chegando a galera aqui, ó. Piedade, Felipe Conceição, Sheila, Antônio Valentim, aí vai, Fred. Galera, faz uma gentileza, pega o link aqui da nossa live e compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. Os meninos compartilharam já, Jim? Compartilhou nos grupos de WhatsApp, Telegram, e-mail, porque eu tenho certeza que quem estiver participando com a gente vai gostar bastante do que vai ser mostrado. Ó, tem um pessoal do Maranhão. Áudio está baixo, ó. Tem um rapaz reclamando que o áudio está baixo. Vê. Ouça aí, Ada, tá tudo certo? Tá? Perfeito. Ok. Ô Leozinho, você tem um fone de ouvido aí ou não? Não tem não? E Leozinho também não tem. Tem problema, tem problema. A gente vai dando um jeito aí. A gente vai dando um jeito. Depois vocês vão falando pra gente se o som tá bom, se o som tá ruim. Ó, qualquer coisa a gente coloca mais perto aqui, baixo ó. É o meu som aqui ou do Celso, que às vezes como eu falo um pouco baixo também. É só colocar o negócio aqui, mas que nem cantor aqui, ó. Uau, vai que vai. O áudio está baixo. Belém do Pará, Sandoval, Centro Automotivo. Boa noite. Ó, tem um amigo de Portugal aqui, ó. Portugal. Você tem muito cliente em Portugal? Cara, tenho tanto de cursos como também de equipamentos. É? Nós temos ali, até em vários países ali a gente tem bastante cliente, cara. Tanto aqui na América do Sul como também em outros continentes aí. A gente, onde fala português, né, o pessoal acaba entendendo nossa língua. Sim. E vai que vai, né? Sim, África também ali, África do Sul, Moçambique, Angola, tem muitos países Nova ali que Guiné, a gente tem clientes ali. E produtos, cara, não tem fim. Arábia Saudita, Indonésia saiu também esses dias atrás. Que legal. Mas é aqui na parte da América do Sul, Argentina, Chile, que tem muitos sistemas que tem aqui, mesmo módulo, mesma versão, tem mais clientes ainda. E aí você faz alguns equipamentos específicos, né? Os equipamentos são universais, né? Ah, tá. Aí serve para todos os módulos, independente do país ali. Não. Já recebi também, devido ali aos trabalhos que a gente anda fazendo nas mídias sociais, né? Também serviços de fora do país para cá. De Portugal mesmo, tem um cara que mandou módulos para cá para fazer o concerto. Caraca. E mandamos de volta. É longe, hein? Só os impostos que chegou aqui foi uma pancada. Que na verdade o cara visou mais o aprendizado ali, né? Ah, entendi. A gente foi se ajudando ali pela internet mesmo, mas chegou até um certo ponto ali que ele não conseguiu mais dar sequência, aí ele resolveu mandar o módulo pra cá, aí fui explicando pra ele o que eu fiz, como é que foi pra resolver o problema, e aí depois enviamos novamente pra ele, né, de volta. Entendi. Felipe, eu acho que o teu áudio, acho que a gente vai ter que... Eu vou direcionar aqui o seu microfone um pouquinho assim mais, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui tá no jeito, ó. Melhorou? Agora ainda tem que ficar igual cantor, cara, entendeu? Tem que ficar aqui bem perto do microfone pro pessoal escutar bem.
Porque às vezes o camarada tá com o celular ali, tá meio, né, não tá com fone de ouvido e às vezes não consegue ouvir direito. Mas agora eu acho que deu uma melhoradinha, né, Jim? Melhorou? Show de bola? Não, ótimo. Aqui tá ok, já fui aluno do Felipe. Aí, ó, Arsenal Aragão Rocha. Que legal, Arsenoel. Te lembra dele ou não? Sim, lógico. Olha lá, um outro amigo de Sertãozinho. Outro de Maranhão. Galera de Carlos Recreio. Olha lá, ó. Galera Carlos do Recreio, ok. Adoro vocês, eu vou até comprar um osciloscópio. Que coisa boa, hein, Henrique? Henrique, né? Não, é Eric. Henrique não, Eric. O Eric, é assim que eu, né, já tô precisando de um óculos, né? E a gente acaba não usando. E a gente não consegue... Letrinha pequenininha, né? Miúda. O computador tá meio longe. Estamos aqui, né, caçando aqui. Mato Grosso, Muniz. Que cidade você é, Muniz? Fala pra mim. Um amigo de Cotia. Sou graxa na caveira. Aí, um outro amigo da Bahia. Herman Mardones. Isso aí. E o público aí deve ser bem variado, né, Celso? Linha leve, diesel pesada. Como eu disse pra você, normalmente os nossos clientes, a grande maioria são da linha leve. Mas tem uma boa porcentagem que é de moto, que é de diesel, né? Caminhonete. Sim, certo. Entre outras coisas, né? Nós temos cliente náutico, até de helicóptero tem, tá bom? E vai que vai. Tenho muita vontade de fazer o curso. É isso aí, ó. São Paulo, Vila Prudente, muito bom. Gente, eu vou pedir uma gentileza para vocês, ó. Pega o link desse nossa live e compartilhe nos grupos de WhatsApp. Vamos ajudar a nossa classe aí a entender um pouco melhor sobre como funciona dentro da central. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito boa para os reparadores que mexem com injeção eletrônica, que mexem com osciloscópio, com scanner, porque a gente vai acabar falando sobre dentro da central. Então vai ser bem interessante. Vamos ajudar aqui o amigo Celso e o amigo Felipe pra gente colocar mais gente aí na nossa live. E vamos que vamos. Olha lá, chegou mais uns amigos aqui, ó. Pernambuco. Olha lá, eles são de Juruena, Mato Grosso. Pernambuco, Bahia Diesel. Master Garage Goiânia. Ô, Goiânia, daqui um dia vai ter uma feira em Goiânia, hein? Tô ligado. O Ivo, nosso colaborador, chegou. 3 Alediza. Boa noite. Conhecimento não ocupa espaço e nos tira do perigo. Com certeza. E vamos que vamos. E o investimento em conhecimento é uma coisa que você não perde nunca, né? Nunca, né? Ninguém tira de você, né? Não, você ganhou. Na verdade é o que fica, né? Às vezes as pessoas querem bens, né? Conquistar, né? Comprar isso, comprar aquilo. Aí se perder, lascou. Agora, conhecimento, você ganhou é teu, ninguém tira. Só quando você morrer, né? Aí tem o que fazer, né? O Instagram? Nossa senhora, o Roger vai ter que ser ninja agora, hein, Roger? Bom, já estamos no nosso horário e a gente vai iniciar a nossa live. Gente, vamos compartilhar aí o link com os amigos pra gente iniciar a nossa live sobre Central. Mas vamos lá. 19h32, 19h31, vamos dar início. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Celso da Mecânica Avançada e nessa noite nós estamos aqui com um grande amigo que é o Felipe Cião, né? Ciano. Já entrei errado. Felipe Ciano. Mas como é que vai decorar o sobrenome do cara? Cigano, Cipriano. Vamos colocar Felipe da Foco Eletrônica? Pode ser, pode. Então é mais fácil. Celso da Mecânica Avançada, Felipe da Foco Eletrônica. Demorou. Aí a gente não tem problema. Gente, e o Felipe tá aqui hoje para ensinar pra gente, para mostrar pra gente como funciona dentro da central da injeção eletrônica. Porque imagina você o seguinte, você hoje é um técnico de injeção eletrônica, você já mexe com scanner, já mexe com osciloscópio, ou você está até iniciando o seu trabalho, ou você já mexe, mas não tem tanta experiência.
E nessa noite você vai ter a oportunidade de entender como funciona o cérebro da central, como que é lá dentro. E por incrível que pareça, é muito parecido com o nosso cérebro, né? Sim. É muito parecido com o nosso cérebro. Então essa noite, a ideia é que você saia daqui, né? A hora que a gente terminar a nossa live, saia do nosso treinamento, dos nossos ensinamentos, muito melhor do que você chegou. Entendendo como que ela trabalha por dentro, para você poder conseguir fazer um belo trabalho por fora. E quem sabe, por que não já fazer um primeiro reparo? Não é, Felipe? Sim, muita coisa dá pra fazer sem ter muito conhecimento ali, sabe? Muita coisa visível dá pra gente acabar fazendo também nos módulos. O importante é começar. Ter aquela curiosidade em abrir o módulo, ver ele por dentro, tentar entender um pouco ali como é que é e dar aquele primeiro passo, entendeu? Muita gente tem aquele receio, medo, né? de abrir o módulo porque pensa que vai danificar o módulo, mas não danifica. Só de abrir o módulo ali você não vai danificar, não vai fazer nada. E muita coisa a gente consegue resolver só pelo visual ali, a gente consegue identificar, na verdade. Ok. E assim, gente, lógico, sempre trabalhando com muita responsabilidade. É que o que a gente quer abrir os olhos de vocês é que muitas das vezes você pega um carro na sua oficina e esse carro, às vezes, ele é um carro premium, um carro caro e você faz todo o diagnóstico, você descobre que o defeito está na central. E por que não você abrir ela para ver se não tem algo gritando ali dentro, né? Sim. E nessa noite o Felipe vai mostrar para nós onde é que está cada componente para você poder fazer um diagnóstico inicial. E nesse diagnóstico inicial você pode ganhar uma grana. E isso é muito legal. Claro, com responsabilidade. Não vai mexer onde você não sabe. Mas se for uma coisa primária, por que não? E outra, entendendo como funciona tudo isso que vai ser falado aqui, de repente você se lança, né? Você se lança para um novo trabalho, para um novo negócio, para uma nova forma de ganhar uma grana que de repente você já estava mandando embora. E muita gente tem curiosidade, tem vontade em fazer, mas tem aquela primeira barreira que ele não consegue ultrapassar, mas depois que ele vê que não é aquele bicho de 7 cabeças ali que ele sempre imaginou que era, aí ele acaba se interessando ainda mais pelo reparo ali de módulos, né? E entra de uma vez por todas nesse segmento, né? Nesse nicho aí, vamos dizer assim, que só tende a crescer, só tende a aumentar em relação à quantidade de serviços e daí por diante. E vai que vai, né? Vai que vai. Pessoal, mais uma vez eu vou pedir para vocês pegar o link dessa live e compartilhar nos grupos de WhatsApp de vocês para a gente colocar mais reparadores no nosso treinamento. E nesse momento nós vamos compartilhar a tela para o Felipe iniciar uma explanação ali umas informações, né, sobre como funciona por dentro da central. Não, mas peraí, não muda ainda não. Eu esqueci de falar um negócio, eu esqueci de perguntar um negócio para você. Quem é o Felipe, pô? O pessoal me conhece, Celso Mecânica Avançada, sabe que eu tô no trecho faz tempo. E o Felipe? Qual que é a história, né, de vida do Felipe nessa parte de reparação de conserto de módulo? Tá bom, primeiramente uma boa noite a todos aí, um prazer estar aqui com o Celso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Ciano, eu sou da empresa Foco Electronic e eu estou no mercado ali trabalhando com reparo de módulos, desenvolvendo equipamentos, trabalhando com cursos desde 2006. Né? Comecei a trabalhar lá desde aquelas centrais da Elegetronic, M151, 52, e daí eu sou formado técnico em eletrônica. E essa é a minha única formação. Então, não sou nenhum engenheiro, sou igual a todo mundo, entendeu? E desde 2006 que eu estou no ramo, trabalhando nesse mercado de reparo, desenvolvimento e cursos. Depois, em 2013, eu fui trabalhar numa outra empresa, mais voltado para a parte de performance automotiva, onde eu trabalhei desenvolvendo equipamentos para aumentar a potência de carro, melhorar a performance. Reprogramando módulos, essas coisas, né? Isso. Não, eu ainda trabalhei mais na parte do desenvolvimento do equipamento mesmo. Dos produtos, do hardware mesmo. Tanto da parte mais baixa ali do hardware, como também da parte de programação dos microcontroladores. Ok. E fiquei até 2017, foi onde eu resolvi abrir a empresa e ter o meu próprio negócio, fazer tudo do jeito que eu sempre quis ali, do jeito que eu quero. E hoje em dia a gente trabalha tanto com curso presencial, curso online e também o desenvolvimento de equipamentos para fazer simulação de módulos na bancada. Que show. E estamos aí até hoje, graças a Deus, e no caminho certo. Aí. Não, legal, é bom conhecer, né? Porque assim, às vezes o pessoal fala, pô, mas quem que é esse camarada que o Celso trouxe aqui? Então, gente, ele mexe desde 2006 com reparo de módulo, então faz bastante tempo.
Então, eu acredito que não poderia ter pessoa mais capacitada para poder trazer essas informações para a gente. Então, nesse momento, vamos compartilhar a tela, porque a gente não tem tempo para perder, né? Vamos, bora. Bora lá, Adrian e Jonas. E lembrando, pessoal, que eu vou estar passando para vocês aqui, é algo mais superficial, tá? Mas para todo mundo conseguir entender ali como que funciona a estrutura interna do módulo. E também o que eu vou estar passando aqui na tela, vocês vão estar vendo que tá ali um módulo da linha leve, que é o módulo da estrada. Mas todo o conceito que eu vou estar passando aqui também, ele se aplica, ele serve para qualquer módulo de qualquer segmento. Diferente ali se é da linha leve, linha diesel pesada, agrícola, motos, náutica, módulos de injeção eletrônica. Aqui é tudo o mesmo conceito que eu vou estar passando para vocês. E eu vou tentar passar ali tudo da forma mais didática possível, mais simples possível, tá legal? Ó, então, dá para ver que beleza. Isso, vai ficar na tela grande ali. Então o que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó, do lado esquerdo eu coloquei a parte de sensores e a parte de atuadores. O que eu estou querendo dizer aqui com essa imagem? Como que funciona todos os módulos de injeção eletrônica, sem nenhuma exceção. O módulo ele tem o objetivo de receber informação dos sensores, para ele entender o que está acontecendo com o veículo, se o veículo está andando, se ele está parado, qual que é a rotação, qual que é a pressão, qual que é a temperatura do motor, e daí o módulo determinar o que ele vai fazer. Qual atuador ele vai acionar, por quanto tempo que ele vai acionar aquele determinado atuador, podendo ser um bico injetor, um eletroinjetor, uma unidade injetora, bobina de ignição, relés, válvulas, independente do veículo. Todos os módulos, claro que cada um com sua particularidade, tem esse mesmo objetivo, esse mesmo princípio de funcionamento, que é receber informações para gerenciar o funcionamento do motor. Tá legal? Então é isso que eu estou querendo mostrar aqui com essa primeira imagem para vocês. Do lado esquerdo são informações que entram, que chegam até o módulo, e do lado direito aqui são sinais que o módulo envia para fazer aqui o acionamento dos atuadores. Tá? Só frisando mais uma vez que essa daqui é uma imagem de exemplo, tá? Mas poderia ser qualquer módulo de injeção eletrônica nessa parte aqui. Logo na sequência, eu vou começar a entrar um pouquinho mais a fundo ali como que funciona a parte interna do módulo. Quais são ali os principais componentes, de uma forma inicialmente bem rasa, e depois eu vou me aprofundando um pouquinho mais ali sobre cada um deles. Bom, então a primeira coisa que o módulo precisa para ele entrar em funcionamento é alimentação, podendo ser de 12 volts no caso de veículos da linha leve, ou de 24 volts de veículos da linha diesel pesada, né, por exemplo. Máquinas agrícolas e assim por diante. São duas coisas que são essenciais para o funcionamento do módulo. Primeiro, um regulador. Esse primeiro quadrado que vocês estão vendo aqui, ó, é o regulador de tensão. O que faz o regulador de tensão? Por que todos os módulos têm um regulador de tensão? O regulador de tensão ele vai ter a função de receber uma alimentação que pode vir da bateria, do alternador, de onde for. E ele vai transformar essa tensão que vem lá de fora do módulo para uma tensão de 5 volts. E por que ele faz isso? Porque processadores, memórias, circuitos integrados, entre outros componentes, trabalham com 5 volts e não com 12 volts que vem lá da bateria. Então esse é o primeiro componente que é fundamental, que todos os módulos têm, sem nenhuma exceção. Claro que vai ter módulos que o regulador de tensão vai ser de um formato, vai ter módulos que o regulador de tensão vai ser de outro formato, com mais terminais, com menos terminais. Vão ter módulos onde o regulador de tensão exerce outras funções, além de regular essa tensão de 12 para 5. Então, a partir do momento que o regulador de tensão ele transforma de 12 volts para 5 volts, ele distribui essa alimentação para a parte interna do módulo, que seria aqui para os componentes como citei anteriormente. Processador, aqui eu coloquei um exemplo como memórias e deixei tudo aqui bem reduzido nessa primeira imagem. Ok. Ô Felipe, então por isso que a maioria dos sensores recebe 5 volts de alimentação? Recebem 5 volts. Aqui eu ainda não dei o exemplo de alimentar o sensor, mas o regulador de tensão é ele que é o responsável também por alimentar os sensores lá fora. Tá vendo, gente? Olha só, já aprendemos uma coisa aqui. Então, dentro do módulo tem um regulador de tensão, porque dentro dele, o processador, a memória, trabalha com 5 volts, não é 12, né? Então, assim, como o processador ele trabalha com 5 volts, então todas as informações que ele tem que receber é de 5 volts. Ah, tá. Então, por isso que você alimenta o sensor com 5 volts, para quando o sensor retornar a informação para o módulo, ele variar de 0 a 5. Ok. E aí o módulo não precisa fazer nenhum tratamento especial ali para baixar
é de 12 para 5 para depois chegar essa informação para o Não processador. precisa passar por nenhum filtro, já tá pronto, né? Passa por um circuitinho bem simples ali para Ok. depois chegar no processador. Show de bola. Então, o módulo recebendo alimentação, estando ali tudo alimentado com alimentação, o linha 30, linha 15 e também o aterramento, não está aqui na imagem, mas eu peguei só a parte da alimentação, que é que tem uma transformação ali no sinal, o módulo já está pronto para entrar em funcionamento, para receber as informações aqui dos sensores, processar essas informações aqui através do processador. É ele que vai ser, ele que é o cérebro do módulo. Ok. Ele que vai receber todas as informações, vai processar as informações para saber o que está acontecendo com o veículo e daí ele vai estar apto, ele vai estar pronto para fazer o acionamento dos atuadores, Ok. independente do atuador que for. E aqui eu coloquei para baixo aqui, ó, memória. O que acontece? Tem módulos, todos os módulos têm o mapa de injeção, né? Para o módulo saber exatamente quando ele vai acionar os bicos, as bobinas, por quanto tempo, quanto de combustível que vai injetar e daí por diante. E esse mapa de injeção, esse arquivo, a gente sempre pode encontrar em um modelo ou outro. Primeira versão, primeiro modelo. Esse mapa de injeção, esse arquivo, ele fica numa memória externa, numa memória separada do processador. Essa memória também pode ter mais de um modelo, mais de uma versão de tamanho e assim por diante. Onde que, quando o processador ele receber as informações dos sensores, que ele já entendeu o que está acontecendo com o veículo, ele busca a informação aqui do tempo de injeção através do arquivo que está armazenado na memória, para ele saber por quanto tempo que ele vai acionar aqueles determinados atuadores. E tem versões de módulos, isso foi evoluindo também com o passar do tempo, onde essa memória aqui ela já está integrada dentro do processador. Então ele não precisa ficar buscando informação em uma outra memória. Ah, ok. Está tudo ali integrado ali, então a placa diminui, o circuito diminui, o componente vai passando os anos, ele tende a ficar cada vez menor também, tudo mais compacto ali dentro do módulo. Ok. Pessoal do Instagram, a gente tá no YouTube, canal Mecânica Avançada, você que tá aí, você não tá vendo a gente compartilhar a tela e o áudio de vocês deve estar meio baixo, porque tá pegando só do celular. Então, corre pro YouTube, Mecânica Avançada, que nós estamos compartilhando a tela. E pessoal, até aí que eu expliquei para vocês, está tudo ok? Todo mundo conseguiu compreender ali tranquilo? Se qualquer coisa, vão dando toque aí também. No final, normalmente eu deixo uns 10, 15 minutos para o pessoal beleza. fazer pergunta no final, tá? Tá. E se eu não entender alguma coisa, eu vou te perguntando aqui também. Eu também Beleza. estou aprendendo esse negócio. E aí também, obviamente, ali que o módulo, né, o processador, ele vai fazer a comunicação com o conector OBD. Que Ok. aí vai se comunicar com scanners e daí para frente. Linha K, cana. Isso, exato. Tem módulos que vai ter uma linha de comunicação, 2, 3. Isso também vai variando conforme a versão do módulo, veículo, quantidade de módulos que tem ali no veículo e assim por diante. Ok. Tá. A imagem não está nítida. Deve ser a internet dele. Tá. Bom, a segunda etapa aqui que eu marquei aqui, ó, é basicamente também que nem a primeira. Só que aqui agora eu vou começar a fazer ponto a ponto, tá? Então eu coloquei aqui, ó, a parte de cima, parte do lado esquerdo, começando aqui, ó, sensores, lado direito atuadores, a parte do centro aqui o módulo. Então o módulo recebeu a alimentação de 12 volts vindo da bateria, passou essa alimentação pelo regulador de tensão, alimentou o processador, tem a comunicação ali com a memória externa, ou pode ser interna, enfim. O primeiro ponto que eu queria comentar aqui agora seria a parte da comunicação do módulo ou do processador com o conector OBD. Certo. Então, o que acontece? Ele não tem uma comunicação direta. Não um fio, uma trilha ligado direto do processador com o bocal do módulo. Entre o processador e o conector OBD, ou tomada de diagnóstico, vamos imaginar o seguinte. Quando você entra com o scanner ele conversa com o módulo em inglês. Certo. E o processador ele só consegue conversar em português ali. Ok. Então esse CI que eu marquei aqui, ó, que é um circuito integrado, ele é um tradutor. Ok. Então, falando um pouquinho mais técnico ali, são protocolos de comunicação diferentes. O scanner se comunica com um protocolo de comunicação e o processador ele trabalha com outro protocolo de comunicação. Então aqui tem uma conversão de protocolos. Ok. E dessa forma aí que o processador consegue se comunicar com o conector OBD. E o mesmo acontece se aqui fosse um outro módulo, com o módulo de cabine, o módulo
de conforto, com painel, também tem essa conversão aqui de sinais. Certo. Beleza? Agora, a outra etapa, a gente vai estar falando um pouco aqui da parte de alimentação, que era o que você tinha perguntado lá anteriormente. Ó. Ok. Então, módulo recebeu alimentação, alimentou todo o circuito. Além do regulador de tensão alimentar o processador e os circuitos aqui internos, ele também vai alimentar quem? Os sensores. Vão ser sensores de pressão, entre outros sensores. E frisando mais uma vez, isso daqui não esse tipo de ligação que eu coloquei aqui, que do mesmo ponto ele sai uma alimentação para o processador e do mesmo ponto ele sai uma alimentação para alimentar externamente lá os sensores, não é uma regra, tá? Não é um padrão. Okay. Geralmente, como que é? Assim como o processador, circuitos integrados, os reguladores de tensão também vão evoluindo com o passar do tempo. Então, eles vão ficando cada vez mais inteligentes, vamos dizer assim. Certo. E ele consegue fazer um monitoramento do quanto que aquele sensor está puxando de corrente dele, para ele entender se tem alguma coisa errada ou não. Para que, se ele entender que tem algo errado, ele cortar o funcionamento. Então, geralmente é o quê? O regulador de tensão ele tem vários terminais e é separado a alimentação que vem para a parte interna do módulo, que vai alimentar os circuitos aqui dentro, e a alimentação que vai alimentar os sensores. Então, ele tem um pino que vem para a parte interna e um outro pino separado que vem para a parte externa. Para alimentar os sensores. Para alimentar os sensores. Porque imagina o seguinte, aqui a gente vai ter um massa, um negativo que vai da bateria do módulo para os sensores e também vai ter a alimentação que vai para o sensor. E não é tão difícil assim, pode acontecer de fechar um curto-circuito ali na parte do chicote, na parte do sensor. E se tiver essa ligação interna aqui junto, que nem está no desenho, quando fecha um curto-circuito aqui fora, você vai estar fechando um curto-circuito em toda a parte interna aqui do módulo também. Entendi. Então, dessa forma, o regulador de tensão, separando a alimentação que vai para a parte interna e para a parte externa, preserva o módulo, exatamente. Se acontecer alguma coisa ali, a tendência é queimar só aquele pino de saída do regulador e não todos os componentes ali internos. Show de bola. Além de que, tudo isso aqui está uma forma bem simplificada. Tá? Então, entre aqui, obviamente, o regulador de tensão e a parte externa, geralmente tem um componente ou outro, para proteger contra curto-circuito, picos de tensão, entre outras coisas ali. Tá. Felipe, antes de você passar o slide, hoje é um grande problema nas nossas oficinas, defeito na bateria. E eu já peguei vários casos, principalmente nessas injeções MED, que são as mais novas, que o New Tecnoscope tem até um teste de bateria, onde a gente coloca assim, que se na partida cair de 9 volts, a gente indica uma troca de bateria ou uma recarga, né? Normalmente uma troca. Porque o que acontece? A gente observa que quando a bateria cai não de 9, mas de 8, quando ela baixa de 8,5, 8, o módulo se reinicia. Será que esse regulador ele é inteligente e faz esse desligamento para não ir para o processador, essa tensão mais baixa? Não só isso, é porque assim, além dessa alimentação que vem aqui da bateria para o regulador de tensão, ele também vai alimentar outros componentes da placa, com 12 volts. Tá. Então, um exemplo, os componentes que fazem o acionamento dos atuadores. É tudo 12, né? Eles recebem 12. Então, na verdade, vai ter uma queda de tensão em tudo ali e vai ter um conflito interno ali dentro do módulo. Mas acho que ele preserva, né? Ele deve desligar para não... E assim... ele tem uma tensão mínima ali que o regulador pode receber para ele conseguir gerar os 5 para alimentar tudo internamente ali. Ok. Então, até um certo nível de tensão, se ele receber 11, 10 volts, ele ainda consegue pegar aqueles 10 e transformar em 5. Menos que isso já vai começa a dar um pânico. Exato, vai ter um certo ponto ali que ele vai começar a falhar. Certo. Gente, isso é muito sério que a gente está falando, porque quando você vai fazer quando chega um carro na tua oficina, pode ser carro novo. Qualquer carro. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei esses dias para minha esposa um HB20 2020. Ele tava com a bateria original. A bateria dele tava condenada. E pegou como? Somente no teste de bateria. Caía de 8 volts. E aí o carro tava com alguns probleminhas besta lá, né? Que a gente não sabia o que era. Foi ver, era a bateria. Então olha só que coisa. E aí a gente começa a observar e falar, rapaz, um defeito... Às vezes o cara tá com um carro tão... O carro tá com um defeito tão maluco e ele não sabe o que é. Vai ver,
bateria que está fazendo esse trabalho aí, que daí pode ocasionar, fazer com que esse regulador funcione de forma irregular também, né? Sim, porque é como eu falei, geralmente os reguladores de tensão vai ter alguns terminais ali que fica fazendo monitoramento de tudo a todo tempo. Ok. Da tensão que entra, da tensão que sai, do consumo de corrente que está sendo exigido dele, porque através do consumo de corrente ele vai entender que tem alguma coisa errada, algum curto-circuito lá fora ou não. Os componentes são cada vez mais inteligentes, vamos dizer assim, fazendo cada vez mais monitoramento do funcionamento dele mesmo. Show de bola. Né? Antigamente você encontrava ali nos módulos um regulador de tensão com 3 terminais só. Um pino recebe alimentação de 12, o outro aterramento e outro gera os 5 volts na saída. Aí hoje as coisas já mudaram muito, né? Mudaram bastante. Ok. Beleza? Show de bola até aí? Pode passar. E aqui, só frisando mais uma vez, essa estrutura interna aqui, essa logística toda aqui é mesmo para qualquer módulo de qualquer segmento, tá? Bom, depois aqui, ó, a outra etapa, o que é que eu fiz? O módulo recebeu alimentação, processador, está tudo funcionando certinho, o módulo alimentou os sensores, agora ele está apto para receber as informações dos sensores. Seja ele qual for, temperatura, pressão, posição, rotação, velocidade, enfim. Só que essa informação que vem lá do sensor, ela não pode chegar diretamente no processador. Por quê? Se tiver alguma avaria interna, queima o processador. Ok. Então, entre o sensor e o processador, a gente vai encontrar alguns componentezinhos ali no meio do caminho para funcionar como se fosse um circuitinho ali de proteção e para fazer um tratamento do sinal para que não tenha ruído. Então, alternador, muita coisa ali gera interferência, ruído ali no funcionamento. O som da lambda dá um ruído danado, hein? Então, e aí a gente tem alguns componentes ali que funcionam para filtrar ruído, eliminar esse ruído e deixar o sinal limpo ali, né? Com nenhuma interferência. Porque também o processador ali, ele vai ter, como ele também faz a leitura dos sensores ali a todo tempo e com altíssima precisão, então alguns milivolts a mais ou a menos ele já vai entender aquele valor e vai fazer a leitura errada ali do sensor, né? Show. Beleza? Então, reconheceu ali todos os sensores, começou a entender o que está acontecendo. Às vezes o motorista foi lá e pisou no acelerador, ele tem que receber aquela informação com altíssima precisão, porque ele sabe, poxa, o motorista pisou no acelerador, então tem que fazer o quê? Aumentar o tempo de injeção aqui, tem que fazer o carro andar mais e assim vai. Recebeu todas as informações. Aqui eu até coloquei, ó. Show. Circuitinho bem simples. Aqui é uma região onde tem alguns resistores, que são esses componentes aqui com números. Pode ver que tem maiores, componentes menores. E tem esses capacitores aqui marrom, ó. E esses componentes aqui marrom que são os responsáveis por filtrar ruído, eliminar qualquer interferência externa. E esses componentes são ligados ao aterramento. Então, vê alguma interferência externa, algum ruído, ele elimina e descarrega pelo terra. E não deixa entrar para o restante da placa. De forma bem simplificada ali, é desse jeito. E tem dessas resistências, esses capacitorzinhos dentro do módulo, né? Tem, ó. Uma pancada, meu. Até se eu voltar rapidamente aqui, ó, só para vocês verem, ó. O próximo do bocal aqui. Pode dar zoom aqui? Pode, pô. Pode dar à vontade aí, ó. Isso. Aí, ó. Próximo aqui do bocal, tá vendo, ó? É um capacitor desse para cada pino. E todos eles ligados ao terra para eliminar interferência, eliminar ruído. Ou seja, estourou um desse aí, pode dar alguma avariazinha dentro do módulo. Ainda assim, se esse componente ele estourar, quebrar, trincar, passa. Beleza. Agora, se ele fechar um curto-circuito, como ele é ligado ao aterramento, o sensor pode ficar tentando mandar a informação que quiser para o módulo. O que vai predominar ali vai ser o aterramento. O aterramento vai matar o sinal que vem lá do sensor. Ok. Isso acontece bastante ali em circuitos de E chega a ser visível quando ele estoura? Não. Não, tem que Geralmente medir com esse não. multímetro. Porque o que acontece? O sensor ele não vai trabalhar com uma alta tensão, uma alta corrente, uma alta potência. Então, geralmente, esse componente ele não vai estourar, não vai danificar visivelmente. Então, vamos entender o seguinte. O cara tá lá com... Normalmente, a gente quer ver se o sinal do sensor de rotação, por exemplo, tá chegando no módulo. A gente vai lá no pente do módulo e coloca ele lá. A gente fala, opa, no módulo tá chegando. Então, se a gente quiser ir além, a gente passa por dentro do módulo e vai depois do capacitor. E vai depois ali do capacitor. E a gente consegue pegar esse sinalzinho também de rotação. Sim. Provavelmente vai ser um pouquinho diferente, né? Ele vai dar uma filtrada.
Até nessa primeira etapa, vamos dizer assim, nesse primeiro ponto aqui que é o capacitor, o sinal ele vai estar Muito parecido. muito parecido, não vai ver quase diferença legal. nenhuma. Mas a diferença é nítida, é pouco visível ali, pouco nítido. Aí a diferença vai dar um pouquinho mais pra frente. Mas olha só que legal, gente. Então, quando você pegar um carro que tá dando um sensor, defeito num sensor. Às vezes o sensor de temperatura tá travado. Isso, aí você vai lá, você testa até o módulo, tá chegando, filé, top. Opa, o defeito é o módulo. Antes de você ir, abre a tampinha e vê se tá passando, né? Se não tiver passando, às vezes é só esse capacitor. Não, e outra coisa, às vezes você vai medir direto no bocal do módulo e tá dando valor lá fixo, travado, que não é o comum. Ah, tá. Tá alto demais ou baixo demais ali a tensão, a resistência, enfim. Desconecta o sensor, mede primeiro ali só a resistência do sensor, vê quanto que é, ou até mais fácil, desconecta o bocal do módulo, mede ali só pelo bocal, isola a central, mede só no bocal. Bom, qual que é a resistência que está dando o sensor aqui? Está dando o X. Conecta de novo ali, vê qual que é a diferença que vai dar. E aí você vai sabendo se o defeito está lá no sensor ou se está no módulo. Dá pra frente, né? Conectou no módulo ali, o sinal ficou travado, aí o defeito está no módulo. Ok. Então vamos dar sequência aqui, ó. E as informações aqui, pessoal, estou tentando passar de uma forma bem direta, sem nada muito técnico ali, para ficar também um assunto ali bem direto, para não ficar enrolando ali muito vocês, tá? E para que todo mundo consiga entender também de uma forma bem objetiva aí. Bom, então aqui, ó, o módulo recebeu a alimentação, passou pelo regulador, alimentou toda a parte interna aqui dos componentes, não só a parte de processador, memória, mas ele também vai alimentar aqui drivers, circuitos, etc. O próximo passo, o que é? O módulo fazer o acionamento dos atuadores. Pode ser um relé da ventoinha, pode ser uma bobina, pode ser um bico, independente do atuador que for. O que o módulo tem que fazer para conseguir acionar esses atuadores? Então, uma coisa importante, o processador ele vai trabalhar com 5 volts. Então, todos os sinais que ele recebe e que ele envia é de no máximo 5 volts. E os atuadores trabalham com 12. Mesmo assim, supondo que o processador trabalhasse com 12 volts, ainda assim ele não poderia fazer o acionamento direto dos atuadores. Porque ele pode trabalhar com uma alta tensão, mas a potência, a corrente máxima que ele vai conseguir enviar é muito baixa. Ok. Porque internamente ali são microcomponentes ali que não conseguem amplificar esse sinal, a potência dele. Então, o que acontece? Entre o processador e os atuadores, para ele fazer esse atuador funcionar, esse sinal que é gerado pelo processador aqui, ó, de 0 a 5 volts, 0 a 5, ou enfim... Sinal pulsante, né? Dependendo da característica ali do atuador, o sinal ele vai ficar mais tempo em 12 volts, em 5, depois vai cair 0, depois volta e tal. Ele vai ter que passar por um driver. O que seria um driver? São os componentes que fazem a amplificação do sinal. Podendo ser um transistor, um circuito integrado um pouquinho mais robusto. Qualquer formato de componente que faz o acionamento nós chamamos de drivers. Um estágio de potência. Um estágio de potência. Ok. E componentes que fazem acionamento de diversos atuadores é chamado de multidriver. Então esse componente vai ser o responsável... existe também o multidriver, que aciona um monte de coisa. Principalmente nos módulos da linha ciclo Otto, é comum da gente encontrar um componente só que faz o acionamento dos 4 injetores e mais outras coisas também, no mesmo componente. Interessante. Aí às vezes pode acontecer de dar um defeito no módulo onde ele deixou de acionar, além dos bicos, outras coisas também. Pode ser aquele componente, aquele multidriver que gerencia mais de um atuador só. Então esse componente, além dele fazer essa amplificação de 0,5 para 0,12, ele também consegue fornecer uma corrente bem mais alta do que o normal, do que o processador conseguiria fornecer. Ok. Isso aí, viu, gente? Isso aí cai naquela explicação que eu sempre falo nos meus conteúdos, que é assim, Felipe, o nosso New Tecnoscópio, que tá aqui, ó. O nosso New que tá aqui, ó. Nossa, tá tudo amarrado. Tá amarrado em nome de Jesus aqui. Peraí, deixa eu passar aqui. Aí, ó. O nosso New Tecnoscópio, ele também é um gerador de sinal. E principalmente na parte de PWM, ele consegue gerar no máximo 50 miliamperes. Então muitas pessoas perguntam para mim assim, Celso, eu precisava acionar um bico, eu precisava acionar uma bomba de combustível.
Eu precisava acionar um atuador VVTI, um atuador do ar-condicionado. Eu falo, mas ele não consegue, porque é 50 miliamperes. 50 miliamperes é uma partezinha de 1 ampere. Por exemplo, pega 1 ampere e divide por 20, é uma parte, né? Então você não consegue fazer esse trabalho. Mas agora nós estamos desenvolvendo um estágio de potência, que é o driver, que vai gerar até 20 amperes. Então aí com o NIL, a gente vai conseguir acionar todos os atuadores que a gente quiser até 20 amperes, que é exatamente o que esse driver faz. Porque você pega uma bobina, por exemplo, chega a, sei lá, 3, 4 amperes, né? Dependendo da bobina. Sim. E ele aguenta, né? Porque o processador não conseguiria fazer isso direto. Não, o processador não. Tem drivers ali de acionamento que suporta 10, 15, 20 amperes. Imagino da diesel, então. É muito maior ainda, né? Show de bola, Felipe. E ainda assim, tem componentes onde você vai ver lá o pico máximo de corrente que ele pode fornecer durante alguns microsegundos. Aí você vai ver, tá lá 100 amperes. Olha. Durante, sei lá, 10 microsegundos, que é uma fração muito pequena de tempo. É só para dar o start, né? Ou até mesmo, sei lá, supondo que tem algum defeito externo ali que sobrecarregou, ele ainda consegue, se der algum surto ali, ele consegue manter durante um tempinho e voltar. Fora disso, vai sobrecarregar ele e vai danificar o driver. Que é uma coisa muito comum que acontece nos módulos de um modo geral. Dá defeito nesse driver. Dá defeito nesse driver aí. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Principalmente quando tá queimado as coisas ali, né? Isso. Aí a gente encontra, nossa, um monte de coisa. Muito diverso, assim. O componente estourado, a placa torrada, placa furada, porque sobrecarregou demais ali o módulo, a região do driver. Acontece muita coisa. Isso acontece muito quando o cara coloca uma bobina meio paralela, né? Meio paralela, bobina errada, coloca sem querer um outro modelo. Que não está preparado para aquele tipo de tensão, de tempo de acionamento. E assim, além disso, os componentes têm uma certa resistência. Então, às vezes, você pega lá um bico ou uma bobina que tem uma resistência diferente, menor do que a original que estava lá no carro. Aquela resistência, por ela ser menor, por ser mais baixa, ela vai puxar mais corrente do módulo. E aí ele pode sobrecarregar o driver ali e danificar. Às vezes não danifica na hora, porque ele vai, às vezes, trabalhar bem próximo do limite dele, onde que na original não trabalharia próximo. Então, com o tempo, ele vai aquecendo, ele vai esquentando, isso daí é normal. Vai denegrindo, né? E aí, é físico. Então, é normal dos componentes apresentarem defeito. Entendi. Entendeu? E se eu falar para você, aqui dentro do nosso NIL, nós temos vários componentes né, que são drives de acionamento também, e eles, tipo, aguenta uma pancada, duas, ele tem uma quantidade de pancada que ele aguenta. Depois ele abre o bico, entendeu? Sim. Lógico, a não ser que o cara pegue um secundário e joga ali dentro, né? Aí não tem o que fazer, né? Mas tirando isso, né, eles têm esse range, né? Para aguentar algumas avarias que aconteçam. Aí acende luz de injeção, mostra que tem defeito, né? P300, P não sei o quê, né? Começa a aparecer os defeitos. E todos os componentes ali, quando é desenvolvido, projetado ali para fazer um módulo, é para trabalhar numa região tranquila de funcionamento. Nenhum deles você vai encontrar ali trabalhando sempre no máximo dele ali, ou próximo do máximo. É sempre numa região, o componente pode trabalhar com 5, mas geralmente ele vai trabalhar ali normalmente com 2, 3. Sempre vai ter uma margem legal ali de sobra ainda. Para nenhum componente trabalhar no máximo ali e danificar facilmente. Ou seja, quando estoura é porque tá zoado. Né? E os motivos aí porque pode danificar são diversos também. Né? Ok. Próxima imagem aqui então, eu coloquei um modelo de um driver. E esse aqui é o mesmo modelo da foto ali da estrada, tá? Tem diversos modelos. Pode ver, que esse driver aqui ele tem vários terminais. Não é um driver simples, onde ele tem um terminal que recebe o sinal, um outro que é alimentação ou aterramento e um outro que é saída. Então ele tem mais de um terminal aqui. Tem 10? Tem 10 terminais, onde que ao mesmo tempo que ele recebe o sinal, ele faz o acionamento, ele recebe uma alimentação, recebe aterramento e também faz uma leitura do que está acontecendo ali com o sinal que está trafegando sobre ele. Ok. Deu algum excesso ali, ele mesmo tende a proteger o funcionamento dele ou de cortar o funcionamento do sinal. Ô Felipe, deixa eu te perguntar outra coisa. Deixa eu pegar o mouse aqui. Deixa eu aumentar esse
Dá um zoom. Tô meio o trabalho do professor. Não, tem uns alunos que eu falar pra você, bicho, você tá enrolado comigo. Mas é a vida. Eu tô vendo aqui, ó, que nós temos os 10 pinos, aí tem esses 4 pinos aqui. Esses 4 pinos é só aterramento ou é só fixação? Não. Esse caso específico aí, essa base dele de baixo é o terminal de saída. Ah, é o terminal? Então repara o seguinte que vai aqui, acionar lá, que sai o sinal com corrente. Isso. Então ele recebe o sinal pelos terminais aqui da lateral. Na verdade, vai receber por um só. Ele vai receber por aqui. E o sinal que ele recebe vem da onde? Lá do processador, que é o que nós vimos aqui embaixo. Ó. Então o sinal que chega até ele é de baixa tensão e baixa potência. Okay. Então o terminal aqui pode ser fino. Poderia até ser mais fino do que isso daqui. Só que para ele fazer o acionamento lá da bobina, esse aqui especificamente é da bobina de ignição. E como a bobina de ignição ela exige uma corrente bem mais alta do que o processador poderia fornecer, um terminalzinho desse aqui seria fino demais para passar a corrente elétrica ali sobre ele do quanto que a bobina precisa. Então por isso que ele usa a base para ser um terminal de saída. Parrudo, né? Imagina o cara vai viajar ali, ficou 12 horas viajando direto. E esse componente ia a todo momento fornecendo corrente ali para a bobina de ignição. Não aguenta. Tá, direto. Então ele precisa de ter um terminal parrudo ali para aguentar ficar fornecendo essa tensão. E dissipar o calor. Porque transformou um sinal baixo em um sinal alto, ele vai subir a temperatura, então ele tem que dissipar esse calor. E é por isso que ele é mais largo desse formato aí. E sai pela base de baixo. Show de bola, explicado aí. Mais uma, hein, gente? Vai ter módulos, IAW4BV, por exemplo. Quem faz o acionamento da bobina de ignição não é um driver como esse. É um circuito integrado com os terminal fininho. E por quê? Porque lá na bobina de ignição já tem um módulo amplificador. Então quem faz essa função é lá na bobina. A gente chama de sinal digital. Porque quando é bobina assim, tem que ter a gente tem que colocar o atenuador aqui. Porque ele dá um pico até de chega a 300 volts, né? É força eletromotriz lá. E aí quando é igual esse do BV, aí já não tem esse problema. Aí já o sinalzinho é bem pequenininho. Isso. Né? É praticamente o sinal mesmo que sai ali do processador. Aí a ligação, de repente, nem tem essas ligações mais grossas. Sai do pino fininho mesmo. Do pino fino mesmo. Ah, do pino fino. Ok. Ó, é como se fosse esse componente aqui, ó. Os terminalzinhos fininhos, tá vendo? Então aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer aqui, em cima do que nós vimos aqui, desse passo a passo, em forma aqui de blocos, e eu vou trazer aqui agora para dentro do módulo. Tá legal? Pra gente conseguir... até mesmo para quem nunca trabalhei com módulos e tal, mas a partir de agora, quando você bater o olho ali, você já saber mais ou menos o que é o que região que mais ou menos faz isso, faz aquilo. Muito legal. Então aqui, ó, todos os módulos, nós vamos ter o processador, ó, que é esse camarada aqui de baixo. Esse processador aqui já é um processador mais novo, que são aqueles processadores BGA. Você pode ver, vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Reparem que aqui a gente não consegue ver os terminais dele. Tá vendo esses circuitos integrados aqui em volta? A gente consegue visualizar o terminal dele. Já o processador BGA, os terminais ficam na parte de baixo dele. São várias esferas ali, vários furinhos, como se fosse aqui embaixo, aqui, ó, com bolinhas de solda, onde você vai soldar ali, com a estação de solda BGA, o componente ali na placa. E é esse BGA que, para a gente substituir, tem que ter uma ferramenta específica para remover o BGA e colocar, ou a gente consegue fazer isso manualmente? Tem pessoas que têm a manha, têm a prática de fazer com estação de retrabalho normal. Caraca. Estação de retrabalho de ar quente. Mas é muito perigoso estragar, não é? É mais fácil, né? Mas tem gente que tem prática, cara. Tem gente que dá jeito pra tudo. Então, assim... Mas na máquina é melhor, né? Não tem comparação. Mas é pra gente ver que, poxa, não tem limite, assim, sabe? Não dá, a gente não precisa ficar dando ali desculpa pra tudo. Poxa, não vou conseguir, não vou fazer porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho uma fonte, não tenho... Dá pra fazer.
Tudo dá um Porque jeitinho. quando eu fazia reparo em módulo, não era BGA. Não. Era aqueles que tinha lá, sei lá, 80, 90 perninha. Sim, Então sim. a gente ia soldando com a estação de solda, né? Estação de retrabalho ali de ar É, quente, aquele né? ar quente ia ali, né? Isso. E até remover, mas tinha uma central que a gente esquentava tanto que explodia. As Aham. perninhas faziam tudo assim pra cima da central e já era. É, por causa do excesso de calor, né? É, que... Mas hoje em dia também tem algumas fitas que você consegue, que você pode colocar em volta do componente para esse calor ali não superaquecer a região em volta dele. Tá. Então todos os módulos vão ter ali o processador, conforme nós vimos. Então só seguindo aquele passo a passo que a gente viu anteriormente, ó. Então a alimentação que vem lá de fora da bateria, primeiro ele vai passar por um regulador de tensão. Nessa placa aqui, o regulador de tensão é esse cara aqui embaixo, ó, esse que está em azul. Ok? Repara que aqui do lado está escrito aqui, ó, regulador. A alimentação chegou até ele, ele vai ser o responsável por alimentar o processador, alimentar circuitos internos, entre outros. E também, essa alimentação que vem da bateria, além de alimentar o regulador de tensão, ele também vai alimentar outros componentes que fazem principalmente acionamento de atuadores. Ok? E repare que todas as placas também a gente vai encontrar esses componentes aqui, ó, que são os capacitores eletrolíticos e também diodos, que são componentes que têm a função de proteger o módulo contra um curto-circuito, contra um pico de tensão. Então é normal da gente encontrar esse formato aqui de componente aqui em todos os módulos. Recebeu ali os 12 volts, transformou em 5, alimentou o processador. Qual que é o próximo passo? Todos os módulos vão receber informações aqui de sensores, podendo ser um sensor de temperatura, pressão, detonação, como está aqui, ó, rotação, fase, pedal do acelerador. E essas informações vão passar por um circuito, que é composto por capacitores, que são esses marronzinhos aqui, e também resistores. Passou por esse circuitinho aqui, nessa região, vou dar um zoom aqui, ó. Nessa região nós temos aqui diversos componentes, mas é uma região que vai trabalhar com diversos sensores. Tá? Só para a gente dar um exemplo aqui de onde que ele passa. Passou por aqui, a informação ela chega até o processador. Fez a leitura, reconheceu tudo certinho. Próximo passo, ele vai ter que fazer o acionamento dos atuadores. E para ele fazer o acionamento dos atuadores, ele vai ter que enviar esse sinal para os drivers. Não vai poder enviar esse sinal direto para o bocal do módulo. E é aquilo que a gente tava falando, né? Isso, então nós temos aqui ó, do lado esquerdo ó, os drivers. Multi-drivers, né? Esse daqui ainda é um driver, ó, porque ele faz acionamento só da bobina. Ah, ele tem várias perninhas, mas ele só tá ali pra bobina 1 e bobina 2. Só bobina 1 e bobina 2. Só para fazer acionamento de um atuador apenas. Do lado direito, aí a gente já tem os multi-drivers. Esse aqui ainda é um driver, que faz acionamento do corpo da borboleta. Agora esse daqui ó, já faz câncer, bico 1, 2, 3, 4 e relé de partida frio. Ok. Isso que ainda aqui também está um mapeamento bem superficial aqui em cima do módulo. Pode ser que ele tenha mais funções aqui ainda. Esse daqui também é um multidriver, ó, que além de ele receber o sinal do regulador de tensão, ele também vai receber o sinal de rotação. E por que o sinal de rotação ele passa por esse componente e não por esse circuito aqui? Isso. Porque o sinal de rotação, isso também vai variar um pouco de módulo para módulo, ele vai trabalhar ali com sinal fônico. Hora é positivo, 12 volts, hora é negativo, 12 volts. E esse sinal ele não pode ir direto para o processador, porque o processador só trabalha com 0 até 5. Então, esse componente aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conversão de analógico para digital. E daí sim, esse sinal aqui ele vai ser enviado para o processador, o sinal de rotação, fase. Então, quando o sensor forrar o magneto resistivo, aí talvez ele nem precise passar por esse componente? Tem módulos que não passam por ele. Passa só por aqueles outros filtros, Só por esses filtrinhos aqui. Não é regra, né? Às vezes ele entra ali para dar uma filtrada e tal, né? Uhum. E aí, além disso, ele também vai fazer o quê? O acionamento do relé principal e ele também vai trabalhar com a linha de comunicação. Então, quando você vai entrar com o scanner lá na tomada BD e você vai puxar a informação do processador através do scanner, o processador ele não vai conseguir enviar essa informação direto lá para fora. Então esse sinal ali, esse protocolo de comunicação que é trabalhado do scanner e o processador, ele tem que ser traduzido, tem que ser convertido. E aí também passa por esse componente para depois ir para a tomada OBD. Ok. Superficialmente
falando ali, ó, mostrando um pouco da estrutura interna, é essa. Todos os módulos vai ter essa mesma estrutura. Claro, como disse anteriormente lá atrás, vai ter módulos que tem um atuador que o outro não tem, um sensor que o outro não tem, componentes e formatos diferentes, mas independente do formato, a lógica interna é sempre a mesma. O módulo receber alimentação, trabalhar essa alimentação, receber informação dos sensores para entender o que está acontecendo com o veículo lá fora, qual que é a vontade do motorista, e, entre outras coisas, e fazer o acionamento dos atuadores, onde sempre vai ser acionado por drivers, transistores, circuitos integrados mais robustos, maiores. Todos eles têm essa mesma lógica. Ok. Indiferente do segmento. Ó, e aqui, eu deixei separado aqui quais são os principais defeitos especificamente desse módulo, mas é uma coisa que dá para a gente também meio que generalizar para outros módulos também. Então o que acontece? Por mais que o módulo tenha ali diversos circuitos, componentes, os defeitos mais recorrentes dos módulos é a parte de acionamento. Poxa, o módulo não está acionando o relé, não está acionando uma válvula, não está acionando a bobina, bico, entre outros atuadores. E geralmente não, o que mais dá defeito são os drivers que fazem o acionamento desses atuadores. E por quê? Porque esses componentes são os que estão ligados diretamente ao bocal do módulo, diretamente à parte externa. A ligação que tem entre esse componente aqui da bobina de ignição, por exemplo, com o pino aqui do bocal do módulo, é uma ligação direta. Não tem nenhum componente no meio do caminho. Então deu um defeito na bobina, cabo de vela, deu faíscas, o chicote esmagou junto com o chassi do veículo, fechou um curto no chassi. Pumba. Vai sobrecarregar quem? Os drivers que fazem o acionamento. Então é ele que é o cara que é o primeiro a danificar no módulo. Ó, gente, olha o que ele tá falando aí. Ó. Ele mapeou para nós o que dá defeito, o que mais dá defeito, né? Então são esses 5 camaradinhas assim que a gente vê que são os acionadores, né? De atuadores. Isso. E aí eu posso pegar qualquer módulo. Por exemplo, aqui na parte de baixo, ó, eu estou fazendo aqui um comparativo entre o módulo da linha leve, que é o módulo aqui da esquerda, aqui da estrada, e o módulo da linha diesel pesada. Caminhões e ônibus aqui da linha Mercedes. Certo. Então vou fazer primeiramente um comparativo do funcionamento interno e depois a parte dos defeitos mais recorrentes ali deles. Então repare que eu separei aqui em laranja, ó, uma coisa que é legal aqui de mostrar. O regulador de tensão. O regulador de tensão no módulo da estrada, vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Às vezes o pessoal está vendo também no celular, às vezes pode estar um pouquinho pequeno, né? Aumentar. Ó, nessa região aqui nós temos o regulador de tensão no módulo da estrada, onde que além de fazer regular a tensão, ele também vai fazer a parte ali de acionamento do relé principal, sensor de rotação, entre outras coisas. No módulo da linha diesel pesada, não sei o que, não é diferente. É até mais simples do que esse regulador, que é esse camarada aqui em cima. Possui 7 terminais. Só tem a função de regular a tensão. Esse aqui onde está a seta aqui, ó. Então, 7 terminais. Os 2 primeiros ali ele vai receber alimentação, vai ter um pino de aterramento, um pino de saída, e os outros 2 ou 3 ali são pinos de controle, onde ele fica fazendo o monitoramento ali da corrente que está entrando, corrente que está saindo, para caso tenha alguma coisa errada ali, ele cortar o funcionamento. Ok. E esses componentes tanto componentes que fazem acionamento e também como componentes que alimentam vários componentes de uma vez só, eles sempre vão ser os componentes mais robustos, componentes maiores, porque ele tem que dissipar o calor ali para não danificar o componente. Os terminais vão ser mais grossos, mais largos. Pode acontecer de eu encontrar um regulador de tensão pequeno aqui dentro do módulo? Pode. Só que você vai ver que esse regulador de tensão aqui, às vezes ele vai ter uma função muito específica de alimentar somente um ponto ali específico do módulo, que não vai exigir tanta corrente assim e tal. Até por isso que ele é pequenininho, mas não é todos os módulos que tem isso não. Ok. Beleza? Segunda parte que eu queria mostrar para vocês aqui é o processador. Os 2 módulos têm processador igual. E repare que nessas 2 versões de módulo aqui, até coincidiu, nem me atentei a isso. Nessas 2 versões de módulo, nós não temos aquela memória externa,
onde está o mapa de injeção. Sim, sim. É tudo junto, né? Tá tudo É integrado BGA, aqui né? dentro do processador. Ah, essa aí não é BGA. Esse não. É Ó. as E perninhas dela ainda, ali, né? ainda o módulo da estrada é um processador BGA e o módulo aqui da Mercedes não é. É um Módulo mais simples. processador SMD Processador mais simples. normalzão ali. Ok, aqui a gente já consegue ver os terminais aqui para fora. Ó. Ok. Dá para trocar? Dá, sem nenhum problema. Mas aqui, tranquilo. Às vezes vê muitos terminalzinhos ali pequenininho, pertinho. Diferentemente desse daqui que eu tô mostrando, ó. Mas dá para fazer. É um pouquinho de prática ali e vai embora. Show de bola, Felipe. Ó, próxima coisa aqui, ó. Fazendo um comparativo. Circuito aqui onde vai receber o sinal dos sensores, temperatura, pressão e etc. Passa aqui por essa série de capacitores e resistores. No módulo da linha diesel não é diferente. Passa por aqui, ó. Resistores e capacitores, ó. Bem pequenininho, né? É menor até do que o que está ali Que tá no carro. no módulo da linha leve. Tudo filtro e... filtro, né? Filtro e proteçãozinha ali e assim. E tem versões de módulo. Ah, mas todos os módulos da linha diesel, os componentes são pequenininhos que nem esse daqui? Não. Até mesmo tem outros módulos da Mercedes que tem o circuito no mesmo ponto, mesmo local, mas só que os componentes são maiores. Tá? São módulos mais novos, a tendência é ficar menor os componentes. Mas aí de repente sai um módulo mais novo ainda, os componentes voltaram a ser grandes de novo. Não dá pra entender. Não dá para entender. Às vezes os caras tinham no estoque lá, falaram, vamos acabar com esse negócio aí. Tá sobrando, né? E assim, tem muita questão também de... Acho que a parceria também que as montadoras têm com o fabricante de componentes, né? Às vezes a montadora X ali tem uma parceria com uma fabricante X de componente, onde o engenheiro lá tem que desenvolver o hardware ali em cima daqueles componentes ali que tem essa parceria que o fabricante fornece. E aí o cara tem que se virar nos 30 ali para desenvolver, né? Em cima daquilo que tem. Porque seria tudo mais fácil se todo mundo pegasse uma estrutura só de módulo, copiar e é só mudar o mapa de injeção. Para a estrada, para o Onix, para o Up e assim por diante. Facilitaria a vida, né? Ué. Só que daí não ia ter concorrência. Ia ser monopólio, deixa quieto, né? Isso bom, as informações aqui dos sensores que estão em amarelo chega até o processador normal. Agora, para o processador fazer o acionamento aqui do atuador no módulo da linha leve, vai passar aqui por esse driver. Ó. Aqui, usando como exemplo a parte da bobina de ignição. Um driver só e joga o sinal lá para fora. Ou pode vir por esses drivers aqui do lado direito e joga o sinal lá para fora. E aqui no módulo da linha diesel não é diferente. Acontece que o circuito aqui é um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim. Mas ó, repare que a lógica é a mesma. Então o processador aqui, ó, ele vai se comunicar com um processador secundário, porque é um módulo que tem diversos sensores, diversos atuadores e também faz um controle interno maior do que se comparado com o outro módulo. Então ele vai mandar essa informação para o processador, ó, agora tem que acionar a unidade X, a unidade 4, a unidade 5, o banco das unidades. E esse processador secundário, para ele fazer o acionamento também, ele não pode fazer direto. Então essa informação vai ter que passar por quem? Pelo driver, que nesse caso aqui do módulo é formado por esses dois transistores, onde um transistor é um MOSFET, que tem a função mesmo de amplificar a corrente, e o outro internamente, na verdade, são dois diodos, nada mais. Só que está nessa estrutura de um transistor, nesse encapsulamento de um transistor. Okay. Onde que, se a gente comparar aqui no módulo da linha leve, às vezes tem tudo isso daqui dentro desse componente aqui só. Mesmo jeito. Show de bola. Independente de onde ele está aplicado ali, a estrutura interna dos módulos, de modo geral, é a mesma. Até uma coisa que eu estava conversando com o Celso ali, né, fora. Tudo que a gente aprende sobre eletrônica, soldagem, técnicas de análise de circuito e tal, você pode aplicar do mesmo jeito para qualquer módulo de injeção eletrônica. Poxa, Felipe, mas eu trabalho com um módulo aqui diesel e de repente apareceu para mim um módulo da linha leve, apareceu um serviço, nunca mexi, não faço a menor ideia. A lógica é a mesma. Você vai conseguir, se você trabalha ali da linha diesel, você vai conseguir se encontrar dentro daquele módulo da linha leve. Porque você já entende ali um pouco como funciona ali, o sinal tem que entrar aqui, sai por ali, chega no processador e tal. Um diagraminha elétrico. E você vai encontrar, né? pega um diagrama elétrico ali e vai embora. Entendi. Vai embora.
Beleza? Tá aí tranquilo. Depois eu ia falar um pouco sobre ferramentas. Mas quer comentar alguma coisa antes aqui, da gente Deixa eu entrar? mostrar um negócio pro pessoal, Felipe. Mostra. Gente, ó, o seguinte, deixa eu falar pra vocês uma situação. Aqui, ó, cadê o Nil? Aqui nós temos o Nil Tecnoscópio. Você clica aqui no globo aqui da internet, eu falo mundinho. Você clica aqui no mundinho, vai abrir aqui pra gente aqui, ó, a parte de oscilograma. Aqui no oscilograma nós temos o diagrama, quer dizer, tem o oscilograma, que é a nossa nuvem, que já tem mais de 5 mil, quase 5 mil sinais. Aí tem a parte... Esse negócio diferenciado também. É legal. Tem a parte Muito dos bom. diagramas elétricos, que já está muito legal. Tem a parte do fórum. O fórum não está funcionando ainda, assim, forte. E tem a parte do curso. Aqui no curso, gente, da plataforma, o que nós temos? Nós temos aqui ó, o curso do Nil, o curso do Onyx Turbo, do Up, a nossa sequência de lives. Aí tem o curso do Chess, do Horágio, do Genovese de Redicam. E aqui vai ter o de quem? O nosso. Do Felipe. Então a gente vai ter um curso dele aqui de reparo de módulo, tá? Então ele fez um treinamento especial pra gente ter uma iniciação para entender como que é isso. E claro, quem quiser se aprofundar mais, aí vai atrás da Foco Electronics e faz um curso mais específico em cima do que ele quer, né? Aqui vai ser uma entrada, né? Vai ser uma entrada legal, né? A gente vai colocar um conteúdo bem completo ali para dar um norte pro aluno, né? Pro profissional. Mesmo assim, é um norte bem bacana. Bem bacana. Não, muito ele legal. Colocou bastante coisa lá. É uma parceria mesmo, tá, gente? Então o Felipe tá aqui com a gente fazendo a live. Ele vai entrar junto com a gente na plataforma para realmente estar trazendo informação para o reparador e informação, gente, que por um custo que é ilusório, tá? Porque olha quanto que vai custar a nossa plataforma, R$75 por mês, vai dar R$900 por ano, para ter todos aqueles cursos e todos os diagramas elétricos. Mais o diagrama. E assim, muito barato. Rapidamente isso aí se paga no primeiro que pegou. E ainda sem falar em, lucratividade, vou fazer para ter lucro, mas, cara, o conhecimento que você tem ali, a variedade que você vai encontrar ali, é difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Viu? Não, show de bola, Felipe. E até comentando só um pouco sobre o que a gente vai colocar ali junto ali com o Celso na plataforma, a gente vai colocar um conteúdo primeiro completo sobre eletrônica para módulos, onde eu vou estar falando ali um pouco sobre cada um dos componentes. Falando sobre resistores, capacitores, diodos, todos esses componentes que a gente bate o olho aqui e a gente visualiza. Então eu vou estar explicando o que é um capacitor. Então, por exemplo, aqui ó, no módulo aqui da linha da estrada, tem um capacitor eletrolítico aqui no canto. Ó. É um componente que ele tem polaridade, não tem? Qual que é o valor? Como que eu faço para identificar o valor dele caso eu precise comprar um ou para testar? E no módulo da linha diesel, repare que é o mesmo, quer dizer, é valor diferente, mas é um capacitor eletrolítico também. Então, eu vou estar falando sobre cada um desses componentes, explicando como funciona, como testar e dando exemplos em diversos módulos. Módulo da linha leve, diesel pesada, painel, agrícola, placas de joystick e assim por diante. Okay. Até mesmo para o aluno ver que a técnica para você testar o componente é o mesmo, a forma de como você vai fazer a identificação é a mesma, independente do módulo que você for estar trabalhando aí no dia a dia. Show. E aí todo o conteúdo também de soldagem, dessoldagem e também técnicas de análise de circuito eletrônico. Então, como que eu faço para mim encontrar esses componentes aqui, ó, e entender como que eu sei que o sinal ele vai passar por um componente e não pelo outro? Quando ele chegar num ponto que ele vai bater em dois componentes em comum ali. Okay. Poxa, o sinal ele vai passar pelo componente da direita ou da esquerda? Passando ali, explicando tudo um passo a passo bem show de bola, didático Felipe. mesmo. Show de bola. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Depois eu coloquei aqui embaixo, pessoal, o seguinte, ó. Poxa, Felipe, eu quero começar amanhã a trabalhar com reparo de módulos. O que eu preciso passar amanhã para comprar, para a gente trabalhar com a parte do reparo? Então, primeiro, multímetro, fonte de alimentação. Só com essas duas ferramentas ali você já consegue fazer muita coisa, muita coisa. Consegue alimentar o módulo, identificar se não tem nenhum componente que está superaquecendo, onde esse componente está em curto-circuito, então você consegue identificar só pelo superaquecimento do componente.
Repare que nesse modelo aqui de fonte de alimentação, é um modelo de fonte de alimentação que ele mostra a tensão que ele está fornecendo e também a corrente que está saindo dele para fazer alimentar o módulo. Então você também consegue pegar muitos defeitos aqui só pelo consumo que cada módulo está consumindo. Hoje esse módulo aqui está consumindo uma corrente maior do que o normal. Então eu já sei que tem um defeito na parte de alimentação dele. Identificou o problema aqui com essas duas ferramentas? Ó. O que você precisa? Trocar o componente. Estação de solda, estação de retrabalho, lupa e umas ferramentazinhas outras ali para você fazer o estanho, limpeza e um silicone para você vedar o módulo. Show de bola. Muita gente pensa, poxa, vou ter que fazer um investimento ali de 5 mil, 10 mil reais, comprar um simulador de 60, 80 mil reais. E não precisa. Essas ferramentas aqui, se juntar, deve dar ali uns 1.500, 2.000 reais. E até assim, todas essas ferramentas aqui tem vários valores, tá? Você encontra modelos de multímetro de 100 reais, 80, modelos de 600 reais. Não tem limites. E o mesmo procede ali para todas as outras ferramentas. Ok? Lupa é uma ferramenta que é essencial para você trabalhar. Então imagine que você vai fazer a substituição de um componente. Tirou, vai soldar o componente. Às vezes tem uns terminalzinhos ali que é próximo um do outro. Então com a lupa ali você precisa dela para ver se não vai ficar nenhum excesso de estanho. Porque às vezes você fez o serviço bonitinho, colocou o componente novo, onde realmente era o problema ali. Mas ficou uma bolinha de estanho ali, às vezes fecha um curto-circuito no componente e acaba perdendo de novo ali o módulo. Entendi. Não, eu tava preocupado básico. O povo do alarme ligando aqui pra nós, eles não param de ligar. Tá vendo que nós estamos fazendo live, não param de ligar. Aconteceu na outra também, né? Na de segunda-feira que vem a gente traz o telefone aqui pra cima. Tem um telefone sem fio lá. Mas é isso aí, muito legal. E outra coisa que você também não comentou é sobre o simulador, né? Gente, você pode ver que o pessoal que conserta módulo, ele sempre tem um simulador. Mas o que o Felipe trouxe pra gente? A seguinte situação. Você, com essas ferramentas e você tendo o carro na sua oficina, você consegue fazer um monte de coisa, né? Sim. É o melhor simulador. E aí você tomando gosto pela coisa, você investe, porque é um trabalho que dá grana, né, Felipe? É um trabalho diferenciado. Sim, o retorno é garantido. Independente ali do segmento que você for estar trabalhando, que você for... Enfim. Poxa, tem serviços ali que você vai cobrar R$800, R$1.000, R$2.000, R$2.500. E às vezes que você vai gastar para fazer o reparo ali, poxa, é um valor muito irrisório. Ok. R$50 um componente, tem componentes que você vai gastar 15. Agora que deu por causa da pandemia e tudo mais, subiu um pouquinho o preço dos componentes, mas componente que você pagava 12, agora está pagando 18. Então ainda assim é um valor muito baixo perto do retorno que dá, né? Exatamente. Claro, tem que ter um investimento de tempo, tem que ter um investimento de você começar a fazer o seu trabalho, né? Sim, de repente pegar um módulo que já trocou de um carro, que já está descartado e começar a mexer nele, fazer ensaios, né? Que é o que eu peço para as pessoas quando compram o New Tecnoscope. Antes de começar a usar ele num carro com defeito, usa num carro bom, usa no seu carro, porque daí você consegue fazer todos os ensaios, né, de sincronismo, bateria, compressão relativa, ignição. O cara testa tudo, aprendeu, vai aprender, e é muito rápido se você for prestar atenção. O cara não precisa ficar um ano fazendo isso aqui, não. Ele tem que se dedicar um tempo. E o retorno volta muito rápido, né? Isso que é o mais legal. Isso que eu acho interessante. Sim, com certeza. Bom, gente, vamos abrir para perguntas. Eu já vi que tem umas perguntas aqui, Felipe. Deixa eu colocar... Pode abrir a tela agora, ô Jonas. Vamos ver aqui, ó. Eu vi o pessoal fazendo algumas perguntas. Vamos lá. Pessoal, vai dando like aí, pô. Vocês não deram like pra mim aí, hein? Pra mim não, pra mim e pro Felipe. Vamos lá. Live top, já vou entrar nessa. Genivaldo. Comprei o meu New. Chega na... Isso aí, Manuel. As canetas comuns de teste danificam o módulo? Quais os perigos de se testar com caneta de teste comum?
Isso aí ele tá querendo... porque assim, a gente bate muito em cima da tecla, Felipe, sobre a caneta de polaridade convencional e a nossa Flex Test Advanced. Não sei se eu mandei uma pra você, não me recordo. Não, acho que não. Não, né? Não. Tá. Nós temos uma caneta que quando você vai testar um componente igual aquele driver que manda um sinal para a bobina que já tem o estágio de potência nela, que tem o amplificador, 4BV lá, né? o sinal é bem pequenininho. Se você colocar uma caneta comum, ele estoura o driver, né, de acionamento. Então, né, essa foi a pergunta dele. Será que tem perigo com uma caneta comum? Tem, né? Sim. Até mesmo eu já queimei alguns módulos já testando o regulador de tensão. Com aquelas canetas bem antigas mesmo. Aquela caneta não tem nada, né? Você coloca ali, ele vai dar uma sobrecarga ali no componente e vai acabar danificando ele. É que eu, sinceramente, hoje em dia eu uso muito osciloscópio. Trabalho muito com multímetro, mas o osciloscópio pra mim... É primordial. É que depois que você... É muita vantagem, entendeu? Mas o ideal seria você não testar com a caneta ali, né? Ok. Bom, eu só espero que você esteja usando no tecnoscópio, né, Roger? Sim. E até acho que a gente não comentou aqui sobre o buffer lá, o tempo que ele consegue capturar, né? A gente falou Falou? Falou no podcast então, aqui, não. Uma vantagem que eu tenho osciloscópio de bancada, tenho osciloscópio da Hantec, tenho, enfim, uma porrada de equipamento lá. Só que não porque a gente tá aqui e tudo, mas pra mim, é que eu trabalho com... Se ele falar mal do Nil, vai dar problema aqui também. Pega lá a marreta. Não, é que eu trabalho com a parte do desenvolvimento de equipamentos, a parte de cursos também. E a gente trabalha tanto na bancada como também direto ali no veículo. E, poxa, tem situações ali que você precisa ficar monitorando um sinal ali durante um certo tempo até apresentar o defeito no veículo ou no projeto que você está fazendo. E, cara, pra mim essa função é primordial. Uma coisa que nos outros eu não consigo ter esse mesmo tempo que ele me dá, entendeu? Sim, não, essa parte ela ajuda muito e tem gente que não acordou para isso ainda. E eu não sei se você já pegou alguma situação que quando você tá lendo um sinal, ele tá lá na subtela. Às vezes você tá lendo um sinal com uma frequência muito rápida e se ele pode até dar uma diferença ali, mas é muito rápido, você não viu. Aí a hora que você dá o stop, ela se destaca lá na subtela. Aí você vai no ponto certinho que deu a falha. Uhum. Você vem correndo o sinal ali, ou você pode clicar direto naquela subtela, não, né? Ele se destaca. Ele se destaca. Deu a zebrinha, nem que for uma frequência super alta, cortou um dente. Aí já destaca. Você deu o stop, ele se destaca. E lembrando, ele sempre grava os últimos minutos. Então, dependendo do tempo que você colocar, ele pode chegar até 6 minutos. 6, 8 minutos. Então, ele grava sempre os últimos 6, 8 minutos. Então, esse é um detalhe muito legal que o pessoal às vezes fala, que o Nil, que o Nil é para principiantes, o cara fala. Mal sabe eles que essa função, gente, que não tem osciloscópio que tem essa função. E já aconteceu de eu pegar e colocar no carro porque tava com defeito no pedal. A hora, de repente, do nada, o bendito do carro cortava o acionamento do pedal acelerador. Aí, pô, será que é o pedal? Será que é isso? Será que é aquilo? Coloquei no carro lá e saí andar com o carro, até ele apresentar a falha. E aí, na hora que ele apresenta a falha, eu consigo ali monitorar ele certinho, ponto, momento exato, o que aconteceu com o sinal, o que não aconteceu. E ver se é ali ou não é, se é ali ou se não é. Show. Mais uma pergunta aqui, ó. Olá, boa noite. Qual o nome onde fica essa chave? Essa chave que meio que desliga para não resetar o módulo. Quando vai trocar a bateria. E acesso muito difícil. Não, acho que ele entendeu errado. Eu disse o seguinte: quando a bateria está muito ruim, que você dá partida, só que a partida funciona normal, que cai de 9 volts, a central, o processador reinicia, mas não tem nenhuma chave que reinicia ela. Ele só perde a alimentação, né? De repente o regulador ele até tem um sistema ali de proteção, que ele desliga o que vem de fora. E assim, até mesmo projetos comuns. Não tem um botão, tá? Até mesmo projetos assim comuns, que nem, por exemplo, nós temos lá os geradores de sinais, até puxando aqui o que o Ricardo comentou, para testar os módulos na bancada com o imobilizador, né? Nós temos ali os geradores de sinais, que são para trabalhar ali com 24 volts, que são voltados mais para a linha diesel. Se você alimentar, lá dentro ele tem um regulador de tensão de 5 volts, porque ele tem que alimentar um microcontrolador e tal, e fazer outras coisas.
Se você alimentar ali o gerador de sinal com 7 volts, por exemplo, não é o suficiente para o regulador de tensão fornecer os 5 para o circuito interno. E aí ele bloqueia ali, ele corta o funcionamento, o microcontrolador não entra em funcionamento, todo aquele arquivo que foi projetado ali, que está gravado dentro dele, não entra em funcionamento. Então isso aí acontece também com... E aí, em cima do que o Ricardo comentou ali, sobre testar os módulos com imobilizador na bancada. Ainda assim, nos módulos da linha leve, algumas versões ali de módulo a gente consegue pegar somente o módulo e aí através de um gerador de sinal ou de um simulador, você simular uma rotação mais baixa do que a rotação da marcha lenta do veículo e ainda assim ele libera o funcionamento na bancada, mesmo sem você estar com o sistema de imobilizador junto. Agora, poxa, tem módulos que a maioria deles não funciona. E aí você tem duas soluções. A primeira, ou você liga todo o sistema de imobilizador junto aqui na bancada, ou você retira o imobilizador do módulo, que pode ser, dependendo do módulo, que nem aquele módulo da Mercedes. Você retira fisicamente o componente que está armazenado a informação sobre o imobilizador, ou você grava dentro do módulo um arquivo de decode, que é para ele funcionar sem... Quando você energizar ele, ele não vai pedir informação da chave. E aí ele vai liberar o funcionamento. Isso aí é uma coisa que serve para todos os geradores, todos os simuladores que tem no mercado. Não tem nenhum que vai fazer com que você pegue o módulo e consiga testar todos eles sem imobilizador na bancada. Isso tipo assim, só tirei o módulo do veículo ali, vou colocar aqui e vou fazer funcionar. Isso aí não tem. Só tem um, né? O carro. Assim. Por isso que eu falo, sabe, Felipe? Gente, você tá na sua oficina, você tá trabalhando, você já é um cara fera na injeção, você já é um cara fera no diagnóstico, no osciloscópio, e ele tá com o carro ali. Por que não abrir? Uhum. Por que não entender? Eu não tô falando para você pegar módulo de fora para você consertar, mas fazer essas coisas que é palpável, que vai dar uma rentabilidade legal. E lógico, né? Se você vê que o negócio está muito corrido, você manda para o especialista, você manda para o seu parceiro que já tem. Mas é um filão que tem que ser enxergado. Você entendeu? Sim. Tem que ser analisado isso. Né? Porque o reparador, ele é muito sofrido. Às vezes ele passa, sei lá, um dia para trocar uma embreagem, para ganhar o quê? Sei lá, R$400 de mão de obra. E aí, às vezes, ele abre um módulo desse... Ele pode cobrar, sei lá, R$500, R$600 num componente muito simples que ele paga então. E assim, até tem defeitos que acontecem no módulo que não é nem componente. Às vezes é uma solda fria, uma oxidação, coisa que você vai gastar mais o tempo ali de você ressoldar a placa. Pode acontecer de dar um pico, um pico de tensão, um curto-circuito e acabar rompendo uma trilha na placa. Você refaz ali a trilha, faz um jumper ali, resolve o problema. E é visível, né? Visível. Quando é assim, é visível. Você abriu, você fala assim... Tem um que até cheira queimado, né? Tem. Você fala, nossa, que fedor. Não precisa nem abrir, já tá cheirando, né? Já tá carniçando, já. Nossa, chegou um monte de pergunta aqui agora, peraí. Qual é o nome onde fica essa chave? Não, já falou. Quem não tem o NIL, pode ser assinante? Pode sim, Arsenoel. Pode ser assinante. Manuel, já sou técnico em eletrônica, com o NIL vou conseguir trabalhar sem o simulador? Manuel, é o que a gente acabou de falar. Se você está na sua oficina, você usa o carro como simulador. Se você quer pegar serviço de outros lugares, como o Felipe disse, com aquela fonte estabilizada, você consegue fazer um monte de teste. E se você tiver o NIL, você consegue até simular a rotação. Isso. E além disso, você consegue pegar o sinal de comunicação também. Que os módulos, só de você alimentar ele já começa a buscar informação de outros módulos e tal. Então você consegue pegar ali o sinal da Redicam ali, só de alimentar o módulo na bancada. Isso, só que daí você tem que fazer o quê? Você tem que se especializar, fazer treinamento. O Felipe também tem um canal no YouTube, né, Felipe? É Foco Electronic? Sim, Foco Electronic. Foco Electronic. Você não colocou o link na descrição não, né, Adrian? O Adrian vai colocar o sinal na descrição aqui. O link na descrição. Outra coisa, gente. O pessoal que tiver nos nossos grupos de WhatsApp, do nosso grupo de Telegram, nós vamos enviar aquele material que o Felipe mostrou pra gente agora, tá? Aquele material é muito legal. Ele vai ser enviado para vocês. Nós vamos enviar no grupo de Telegram e no grupo de WhatsApp. Tá o link na descrição. Se caso o link de WhatsApp estiver cheio, você entra lá no Telegram.
ok? Aí a gente envia para vocês. Vamos lá, mais uma pergunta. Brian. Olá, boa noite, Celso. Não, tem o esse é o Ricardo mesmo lá do- Sevegnani. Como se testa o módulo em bancada? Ele libera normal mesmo, tendo imobilizador? Ah, tá. É o que Você acabou de respondi falar, ele. né? Isso. Ah, você respondeu, né? Foi mal. Você falou, né? Agora você que lê, que eu não vou ler mais não. Genivaldo, quanto que eu vou investir para começar a consertar módulos? Foi o que a gente comentou também sobre ferramentas ali. Poxa, eu quero começar a consertar módulos amanhã. Você pode começar com uma bancada bem simples ali, que dá para você começar. Você vai gastar ali uns R$1.500 a R$2.000. Ainda você consegue reduzir ainda mais esse valor, porque, como eu disse, tem diversas ferramentas de diversos valores, qualidade, etc. Mas o importante, independente da versão das ferramentas que você for comprar, é você começar. É você comprar e dar esse primeiro passo. Mas é mais ou menos nessa média de valores aí. Ok. Ó, o Luan tá perguntando ali, ó. Geralmente nos aparelhos de diagnóstico aparece informação de tensão dos injetores em 50 volts. Queria saber se realmente existe essa tensão ou se pode ser uma leitura errada. É eletromotriz, é a força elétrica. Pode acontecer sim. Tanto lá no injetor, como também dentro do módulo. Isso pode acontecer, porque... Ele gera uma tensão de carga contrária, né? Sim. Os drivers mesmo de acionamento, todos eles vão ter valores de pico máximo, tanto de tensão quanto de corrente, que é uma coisa que, pô, é absurda, que a gente não... É 100 amperes, que nem eu falei pra você lá de um drive. Diesel, né? Até mesmo, pode voltar ali o PDF pra nós, por favor? Ah, tá. Rapidamente, que até dá um comparativo que eu acabei não fazendo ali. Abre aí o... É esse mesmo. Aí, ó. Já estão vendo nós. O PDF também? Tá rolando ali? Tá vendo o PDF. Ah, então beleza. É que nós não estamos vendo nós, mas eles estão vendo Aham. nós. Até mesmo, ó, esses componentes aqui que fazem o acionamento dos drivers das unidades injetoras aqui da Mercedes, ó, que são esses transistores, eles são menores do que esses drivers aqui da bobina de ignição. E tem uma corrente ali que ele pode suportar, uma corrente de pico ali de 75 amperes a 100 amperes. Caraca. E não tem aquele tamanho absurdo. Então, são aqueles casos extremos que dá aquele pico muito alto e num tempo muito curto. E aí, no caso aqui, o componente ele ainda assim consegue manter o funcionamento, mas para um scanner mesmo, ele pode reconhecer ali como uma falha ali e deixar... É esses drivezinhos que acionam a unidade injetora. As unidades injetoras. Nesse caso aqui específico, esses aqui são os que fazem o funcionamento do individual das unidades e esse daqui do banco das unidades. Essa versão mesmo aqui de módulo, não lembro se eu comentei aqui na live aqui, ou se foi em algum outro lugar, que eu recebi já módulos que veio de fora do país. Ah, você comentou agora há pouco. Que veio de Portugal lá. E a estrutura interna ali é praticamente a mesma. Não tem muda diferença. nada. O que vai mudar ali é o software. Que esse aqui é para 6 cilindros e tem veículos lá, no caso de fora, que são para 8. Ok. A estrutura tá aqui, ó, prontinha aqui, ó. Aqui pode voltar aqui. Só minimizar? Senhores, pode voltar para a tela cheia aqui para nós. Já foi? Vamos ver aqui, ó. Ah, tá. Uma vantagem que o Neo tem um injetor de sinal nele. Ah, é verdade. É uma vantagem bem interessante. Exato. Nossa, passei muito aqui. Vamos lá. Você já não falamos? Não. Uma pergunta no meio. Harmônica? By reparador, para reparador, uma pergunta já meio avançada. Dentro da eletrônica, as harmônicas que se apresentam em sinais eletrônicos dentro da maioria desses módulos, filtro para essas harmônicas ou se dá algum uso a esta? Frequência harmônica, ele já tá. É só quando está em alta frequência isso aí acontece, né? Eu acredito que no nosso caso. Você ainda pode pegar alguma coisa assim relacionada à parte de alimentação. Que nem no caso do módulo da Mercedes, ele tem uma fonte chaveada ali na parte de cima. Onde tem pontos ali que ele tem uma frequência bem alta mesmo ali, passando em alguns componentes. Mas, assim, especificamente falar sobre a questão ali das harmônicas ali, dos sinais, entre outras coisas, confesso que não sei, assim, de passar
todas as informações. Não é uma coisa ali. que é natural, Não. né? Isso não tá atrapalhando. Não vai atrapalhar em nada. Ok. Você vende simulador de módulo para bancada? Tipo de simulador de injetores e rotação? Você vende isso? Você vende simulador lá no site da Foco Eletrônica? Vendo geradores de sinais, que ele gera o sinal sincronizado ali de rotação e fase, né? E também um simulador de injetores que vai fazer a função de indicar ali para o usuário se o módulo está mandando o sinal para fazer o acionamento das unidades ou não. Olha aí, gente. Então, quem tem vontade de entrar nesse mercado aí, principalmente mexendo com a parte de diesel, né, Felipe? Você tem um monte os que eu tenho são para a linha diesel. Você tem um monte de ferramentas, simulador lá, que é bem interessante. Exato. Então, é só entrar no site Foco Eletrônica. Foco Electronic. Foco com 2C, né? Isso. Olha lá. Que tem todas as informações lá para vocês, tá? Com os produtos do Felipe. O link está fixado na descrição do nosso vídeo, da nossa live. Boa noite, obrigado pelo esclarecimento. De nada, Edson. Você só dá curso ou também podemos mandar módulo para você consertar? Aldo Escobar Sanabria. Então, Aldo, eu particularmente eu faço também o serviço de reparo de módulos, mas atualmente como a gente está com alguns projetos para fazer alguns produtos novos ali para colocar no mercado, a tendência, o que a gente quer colocar ainda esse ano, e além disso também a gente está com alguns projetos ali de gravação, de materiais, de eventos para fazer também ainda para esse ano. A gente deu uma pausa momentaneamente no serviço de reparo e também no curso presencial. Então, momentaneamente no curso presencial e o reparo em si a gente não está fazendo no momento. Mas estamos com curso online. Mas o que você faz das 8 da noite até as 6 da manhã? Pô, vai consertar módulo, né, Roger? Muita coisa. Depois a mulher larga, sabe por quê, né? Só mais uma. Se possível, responder quando temos na linguagem de comunicação um comando fora de ordem, um microcontrolador para este comando tem uma função, mas não pode se dar... Nossa, eu não entendi nada. Você entendeu o que ele falou aqui? Só mesmo se possível responder o que se dá quando temos na linguagem de comunicação um comando fora de ordem. O microcontrolador para esse comando tem uma função. Tá, como se foi isso que eu entendi ou não, o que acontece, por exemplo, quando a Redcam ela sai fora ali do padrão dela, de sinal, de frequência, de sincronismo, etc. Por mais que o módulo ali ele está mandando na frequência correta, mas as informações erradas, ele vai perder a comunicação. Ou se ele está mandando a informação correta na frequência errada ou vice-versa, ele vai perder a comunicação. Você vai pegar o sinal ali com o osciloscópio, por exemplo, mas o outro módulo que vai estar recebendo informação ali, ele não vai conseguir reconhecer. Okay. Ou se tiver alguma distorção no sinal, devido ali por algum motivo, ele também distorce a informação e não consegue se comunicar. Tanto com o scanner, quanto com outros módulos, com o painel e assim por diante. E você vai pegar módulos, tem módulos que é uma comunicação só para tudo. Para scanner e para outros módulos. Tem módulos que vai ter a comunicação via Redcam para comunicar com o módulo de cabine e uma outra linha K para comunicar com o scanner. E se tem módulos que nem da scanner mesmo, que tem duas Redcam e uma porrada de comunicação lá. Linha Redcam alta velocidade, baixa velocidade, média velocidade, e aí vai, né? E os dois sinais tem que estar bem sincronizados ali, cam alta, cam baixa, não pode também ter essa diferença ali, tanto em amplitude como também em frequência deles. Né? Não, eu falo velocidade da Redcam, não a low e a high, né? Eu falo uma é 500 kb, outra sim, é 128 kb. Tem velocidades de frequências diferentes de Redcam, tem. Beleza, exatamente. Olha lá, ó, o Ednei. O módulo recebeu o sinal de rotação. É regra liberar pulso para os bicos e bobina? Ou em alguns sistemas ele pode não liberar um ou outro? Pode acontecer, porque quando você está fazendo a simulação do módulo na bancada, supondo que você jogou ali o aterramento, linha 30, linha 15 e injetou no módulo o sinal de rotação e fase. E você já tirou o imobilizador da jogada, o imobilizador já está fora, ou até mesmo o imobilizador está ligado junto com o módulo, mas você ainda não tem os outros sensores e os outros atuadores acoplados ao módulo.
ainda assim o módulo ele vai trabalhar no regime de emergência, no regime de proteção. Então o seu funcionamento vai ser limitado. E aí não dá para afirmar se todos os módulos é o mesmo padrão ou não. Mas vai ter módulos que, se você não simular um sensor de pressão, ele não libera o funcionamento. Vai ter módulos que você, só de jogar o sinal de rotação em fase ali, ele já vai pulsar como se tivesse tudo normal. Entendi. Então não tem Tem regra, né? Não tem uma regra. Não. Cada caso é um caso ali, praticamente. Realmente. E, inclusive, tem na parte de caminhonete, tem uns modos de caminhonete mais nova que só funciona se tiver a maioria dos sensores ligados. Senão ele não permite o pulso dos bicos. Que doideira. É estratégia de proteção, né? Ele entende que tem algo errado ali, então ele tem que proteger o funcionamento do motor e ele corta o funcionamento. Inclusive, na semana passada teve um cliente que me ligou, de uma cidade aqui perto, ele estava com Focus, injeção direta, e o Focus não tinha pulso de bico e não tinha pulso de bobina. E ele testou, e o scanner dele não estava mostrando a pressão de alta. E não tinha pressão de alta. Ou seja, a estratégia desse módulo é que se não tiver pressão de alta, ali no sensor de pressão do reio não, né? O sensor de pressão da flauta, ele não libera pulso. E normalmente libera, né? Deixa pulsar, né? Mas Sim. nesse caso não libera, porque ele viu que não subiu um pouquinho a pressão. É a mesma estratégia do diesel, né? Ele viu que não subiu nem um pouquinho, ele só dava lá falha, e não ia. Não ia. Aí quando ele mexeu na bomba, resolveu o problema da bomba, aí o carro pegou. Mas ele quase mandou o módulo para consertar. Então, e você pega aqui os módulos também mais antigos ali, que nem o IAW4BV da linha Volkswagen, ligou e tal. Às vezes você não simula o acionamento do bico, o módulo vai cortar o pulso da bobina. E vice-versa. Ah, sim. Né? Então, sistema de proteção do módulo. Isso aí vai variar Estratégia, muito né? de um para outro. Estratégia. Ó, aquilo que a gente falou há pouco lá, o bico tá queimado, aí não chega pulso. Aí o cara fala, é a central, mas não é que. Pra que a central vai mandar pulso no bico se o bico tá queimado? Não manda, né? Não tem conversa. E ela vai fazer a leitura da resistência do bico, da corrente que vai estar puxando e tudo mais. O monitoramento é cada vez maior e a tendência é cada vez mais ter esses bloqueios ali de funcionamento. E também os sistemas de recovery, né? Pifou um sensor, ele simula um último sinal e parece que o sensor está funcionando, e não é isso, né? Isso. Cada coisa, né? A tendência ali é só ir aumentando a quantidade de módulos, eletrônica nos carros. Isso é uma coisa que não tem volta, né? Ok. Já peguei palio com o sinal da ventoinha do primeiro estágio queimado. É isso aí, tem mesmo. Felipe, tem ideia de lançar EAD para conserto de modo na linha leve? Sim, Jair, a gente tem algumas coisas assim... Tem um monte de ideia, né? Então, aí... A culpa é do Roger e do Leozinho, né? Não, aí o Celso vai me perguntar por que eu não pego o módulo para reparar? Nem tá dando tempo. Mas a gente vai... Dormir pra quê? A ideia é assim, o projeto é a gente fazer assim. O que acontece? As coisas online, os cursos online, ele dá essa vantagem pra gente de tanto atualizar um conteúdo, um material que nós já temos, como também fazer coisas ali ilimitadas, né? Mas a tendência, sim, é a gente pegar um módulo aí da linha leve pra fazer. O bicho. Sim. Legal. Show de bola. É que no momento tá faltando um pouquinho de tempo devido a esses projetos que a gente tá aí. Por isso que o tempo hoje é nosso inimigo. Celso, estou fazendo um curso do Nil, gostando. Oh, que bom, né, Genivaldo? Que bom que você está gostando. Espero que seja comigo, louco. Nossa, ele mandou um monte de pergunta aqui, ó. Tá rodando até hoje, cara. Opa, Fox. Era eu. O Fábio. É isso aí, Fabião. Que bom. Cara, eu tava com um Gol 2008, queimou o driver da bobina. Foi concentração. Concentração? E foi concentração central. Foi consertada a central. Deve ter sido. E não estava. E não entrava scanner no sistema do carro. Defeito na central ou no chicote? Então. Aí tem que analisar. Tem que ir lá tem que plugar analisar lá, né? ponta a ponta ali. Poxa, pode ser parte elétrica, parte do módulo, pode ser terminal oxidado. Pode ser muita coisa. Bom, considerações finais? Olha, primeiro agradecer aí o Celso, agradecer a todos que participaram aí da live. Espero ter passado o conteúdo ali que possa ter acrescentado ali para vocês alguma coisa. E tamo aí. A gente tem
os conteúdos ali também no YouTube ali, que a gente faz tudo mais voltado para a parte ali do reparo, ferramentas, sempre com o intuito ali de estar agregando alguma coisa ali para quem vai estar assistindo, né? Nada assim de, poxa, são vídeos para ficar vendendo, mas é tudo ali para questão de ajudar mesmo e tamo aí. Não, o pessoal já conhece os conteúdos da Mecânica Avançada, sabe que a gente, de uma forma bem sucinta, a gente vai informando, né, as situações e a gente está aqui para ser amigo do reparador. Nosso negócio é ajudar o camarada a ganhar dinheiro. Claro, a gente quer ver nosso produto, mas em primeiro lugar é o camarada conseguir chegar num lugar bacana para depois ele poder estar investindo com a gente em treinamento, em equipamento, entre outras coisas. Bom, pode falar mais. E até o material em PDF lá, o Celso já comentou, mas só para reforçar, o pessoal vai disponibilizar depois para quem quiser, né? O PDF ali, só baixar depois aí. Sim, a gente vai disponibilizar tudo certinho. Beleza? Bom, pessoal, então espero que vocês estejam finalizando a nossa live melhor do que quando vocês entraram, né? Com mais conhecimento. E espero que esse conhecimento ajude de verdade vocês, tá? A vocês conseguirem alcançar um lugar mais legal. E assim, essa a nossa missão aqui. Então, muito obrigado pela presença e segunda-feira eu tô aqui às 7h30 da noite para uma nova live. Beleza, pessoal? Até a próxima e se Deus quiser estaremos juntos. Valeu, muito obrigado. Até mais.